Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser hoje, umas perguntas e respostas, que são as perguntas aos especialistas. Vamos voltar com esse quadro. Hoje vamos conversar com o Sandro Alvelos, veio lá de cima, de Braga, Barcelos. Né? De Barcelos, onde tem o Galo. Barcelos veio aqui bater um papo com a gente, uma contabilista sensacional, que vai nos dar várias dicas aí. Acompanhe nossa entrevista. Obrigado. Agora vamos começar? Pode já. Olá, olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, mais uma gravação aqui no nosso Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em Leiria. Hoje vamos bater um papo com Sandra Alvelos, que veio lá de Barcelos, bater um papo com a gente aqui, mais uma vez. E ela está no quadro Conversando com o Especialista. Mais uma vez aqui no nosso Pode Ser. Obrigado pela presença. Obrigada, Sandra. Obrigada. Então, a Sandra nos trouxe 5 perguntas, que são as perguntas que os clientes mais fazem, né? As dúvidas das pessoas. Sim. Então, nós vamos começar. Quero agradecer também a presença do filhão e do a Afonso, do maridão. Do Joel e o Afonso, que vieram estão acompanhar aqui. a Sandra, estão ali nos backstage. Faz parte da produção. Faz parte da produção. Obrigada. Então, vou fazer a primeira pergunta. Sandra, por que é que tantos investidores confundem rendas com riqueza? É normal isso acontecer, principalmente quando estão no início da carreira deles, que vem o dinheiro entrar e esquecem-se que vai ter que sair. Não é? Uma renda de 1.000 euros a entrar todos os meses pode parecer muito dinheiro, mas depois esquecem-se dos impostos que, dependendo da estrutura, podem ser fixos ou não, seguros, manutenções, o tempo que vão estar sem o imóvel arrendado, esquecem-se disso e confundem muito. Rendas é receita. Não é riqueza. A riqueza é depois tudo o que sobra. Por isso que cada vez mais investidores chegam ao final do mês sem liquidez. Também podem não ter uma estrutura certa, para entenderem quanto é que vai ser realmente a riqueza, o lucro deles. Muito bem. Sandra, segunda pergunta a você é, Sandra, quando é que faz sentido um investidor imobiliário abrir uma empresa e quando é que essa decisão pode sair muito cara? Essa é das perguntas que mais me fazem. Quando é que faz sentido abrir uma empresa? E a resposta não é assim tão simples como alguns gurus do imobiliário o dizem, porque vai depender de muitos fatores. Há pessoas que abrem a empresa cedo demais e outras que já deveriam ter aberto a empresa e nunca o fazem. Mas uma coisa é certa, se fazemos apenas investimentos ocasionalmente, com capitais próprios, faz sentido continuar a investir em nome pessoal. Agora, se já tem uma estrutura, se já tem um plano de crescimento bem estruturado a longo prazo, aí sim, talvez faça sentido montar uma empresa. Mas, claro, cada caso vai depender da situação do que a pessoa tem para o futuro, se é investimentos já planeados ou não, porque é necessário fazer sempre a estrutura do que a pessoa quer fazer a longo prazo. Porque abrir uma empresa cedo demais é só para ter várias despesas, não é? É cedo para abrir uma empresa. E deixar andar sem abrir uma empresa, começa a estrutura a não ficar bem eficiente fiscalmente e começa a perder todo o lucro nas despesas da empresa. Às vezes o que faz sentido naquele momento é ele ter uma atividade, não é? Exatamente. E vai seguindo com a atividade e num determinado momento ele pode passar... Exato. Dependendo do negócio em si, se for rendas, se for imóveis, vai depender de cada situação em concreto. Mas abrir cedo demais pode ser um erro. Se só fazem investimentos ocasionalmente e com capitais próprios, talvez faça sentido um investimento, 2 investimentos por ano, talvez faça sentido continuar em nome pessoal. Agora, se vai sim ser uma atividade recorrente, já tem um plano com uma estratégia bem definida a longo prazo, faz sim sentido montar uma empresa. Tá ótimo. A partir do momento que você abriu a empresa, você já começa a pagar. Exatamente. E é assim que funciona. Exatamente. Paga imposto, paga. E você... Toda empresa tem que ter um sócio-gerente. Como é que é o nome? É sócio-gerente? Isso, um sócio-gerente. E aí o sócio-gerente também já paga a segurança social. Né? Se não pagar por outro organismo, tem que contribuir pela empresa. Mesmo que não tenha salário, tem que contribuir pela empresa. Sim. Entendi.
Sandra, como é possível dois investidores com o mesmo imóvel pagarem milhares de euros de diferença em impostos, sendo que um deles nem sequer vive em Portugal? Essa também é uma das perguntas que muito me fazem. Meu vizinho tem o mesmo enquadramento que eu e eu pago muitos mais impostos que ele. Qual é que é a diferença? É a residência. Cada vez mais a residência fiscal. Portugal, o não residente, tem um grande impacto nos impostos. Em maio tivemos a aprovação do pacote de habitação 2026 que trouxe novas taxas mais favoráveis aos residentes. Imagina alguém que tenha rendimentos de rendas. A partir de agora, um residente é tributado em sede IRS apenas a 10% sobre os rendimentos das rendas. O não residente é tributado a 25%. Uau. Alguém que está em Espanha e tem um imóvel em Portugal, ou alguém que está a viver na Suíça e tem um imóvel em Portugal a render, a taxa de IRS sobre aquelas rendas é de 25%. Uau. Se passarmos para a esfera de mais-valias, quando se vende um imóvel, independentemente se a venda do imóvel agora já é possível, é habitação, é uma habitação secundária, desde que seja para investir noutro imóvel para arrendamento, um residente pode não ter mais-valias a pagar. Pode ficar ali sem mais-valias. Agora, o não residente vai ter sempre a taxa de 28% sobre as mais-valias. Aqui, claro, estamos a falar na esfera de quem investe a título pessoal. Se for investir a título empresarial, como empresa, é diferente. Mas quem investe a título pessoal e é não residente, acaba por ser mais caro. Por isso é que é sempre muito importante, antes de fazer os investimentos, antes de assinar a escritura, procurar um consultor fiscal para avaliar qual é que será a melhor situação para si. Como é que eu vou começar a investir? Tendo em conta o meu projeto a longo prazo. Será melhor continuar a título pessoal ou será melhor montar uma empresa? A empresa seria um imposto mais baixo. Dependendo da estrutura. A empresa não é o nosso NIF, é um NIF diferente, não Sim. é IRS, é um IRC, é diferente. Não é uma atividade a recibo verde. É Nem mesmo sempre vai ser diferente. menor. Tem que estudar. Estruturado, sim. Desde que bem estruturado, Então, quer sim. dizer, se eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, a gente compra um imóvel aqui, mas não tem residência aqui, 25%. Nos rendimentos de rendas, sim. Residente, com esta nova aprovação do pacote 2026, é só 10%. 10%. É uma diferença gigantesca. 15%. Nas mais-valias, imagina nas mais-valias, é ótimo que saiu neste novo pacote de habitação. Imagina, eu tenho uma habitação arrendada e agora eu vou vender, porque está em alta o mercado imobiliário, vou vender e até vou investir num novo projeto que estão a construir, eu vou investir também para arrendar. Claro que depois tem que se cumprir ali alguns requisitos, mas vou investir noutro imóvel para arrendar. Não pago mais-valia. Entendi. O não residente não tem esse benefício. Vai ter sempre a mais-valia. Então vamos lá. Por que, Sandra, aqui os investidores chegam a pagar imposto que podiam ter evitado legalmente? Parece difícil, mas é possível. Há impostos que nós podemos evitar. E eu não concordo que o nosso Estado esteja a cobrar impostos a mais. O que eu concordo é que, por vezes, os investidores fazem os investimentos sem ter noção das consequências fiscais que isso vai ter. Antes de fazermos qualquer investimento, antes de assinar a escritura, deve-se sempre procurar um consultor fiscal para entender qual será a sua estrutura fiscal mais eficiente, tendo em conta os seus projetos. Porque depois tudo isso se reflete. Tudo isso se reflete. Nós, contabilistas, consultores fiscais, contabilista desde que seja especializado numa determinada área, que é exatamente isso que eu tenho vindo a fazer. Toda a gente me conhece como contabilista, mas eu sou contabilista especializada em determinadas áreas, não é? Nós conhecemos como é que aquela área de negócio funciona. E aos olhos de outros contabilistas que trabalham de forma genérica talvez não saibam, mas temos muitos apoios hoje em dia na parte do imobiliário. E nós, sabendo como é que tudo funciona, é mais fácil. É apenas jogar o jogo, conhecendo as regras. Não é fugir ao fisco, é jogar o jogo conhecendo as regras. Nós temos imensos apoios fiscais. É preciso é saber conhecê-los e usá-los. Vou falar uma pergunta fora do script, que é o meu caso, por exemplo.
nós, como disse, nós somos brasileiros, temos imóveis aqui e temos imóveis lá. Então, na hora de fazer o IRS, e lá o Imposto de Renda só, Sim, IR, aí você tem que pagar aqui e pagar lá. Bitributação. Isso é normal? Essa não é bitributação? normal. Porque é Temos- absurdo, né? É absurdo. Porquê? Temos sempre que definir qual é que é o nosso domicílio fiscal. Sim. O que é que acontece? Portugal rege-se pelo princípio da globalidade, que tributa todos os rendimentos que obtém cá em Portugal Uhum. e todos os rendimentos que obtém fora de Portugal. O não residente, não. O não residente, aqui em Portugal, apenas é tributado pelos rendimentos que cá obtém. O nosso Estado não quer saber dos rendimentos que a pessoa tem lá fora. Como é que acontece nestas situações dos não residentes? O não residente é tributado aqui em Portugal pelos rendimentos que aqui tem. Quando declara no seu país esses rendimentos que pagou, declara os rendimentos e os impostos que pagou em Portugal, no outro país deve ativar as convenções para evitar a dupla tributação. Antes de fazer os investimentos, eu digo sempre, devem consultar um consultor, verificar se há acordos de cooperação entre países, onde é que compensa mais ser tributado, para evitar isso, Eduardo, para evitar ser tributado em 2 países em simultâneo. Quando estamos dentro da União Europeia, eu digo sempre isto aos meus clientes, atenção, quando estamos dentro da União Europeia, o cruzamento de informações é muito rápido, cada vez mais rápido. Quando saímos para fora da União Europeia, atenção, não é tão rápido o cruzamento de informações, mas ele vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E aí, se você não paga no momento, quando acontecer, você paga até multa. Exatamente. Foi o que aconteceu. Exatamente. Por isso que eu estou falando. Um contador aqui sabe disso que você está Sim. falando, alguns sabem. Sim. Mas lá, se ele não for bem informado, você paga imposto lá também. Pois. Se ele não for nessa convenção que você falou, você paga imposto aqui e paga imposto lá. Exatamente. Absurdamente caro. Tá louco. E eu entendo porque é que as pessoas fazem isso, porque têm rendimentos em ambos países e não querem pagar impostos, mas por vezes há solução para isso. Há solução aos acordos para evitar a dupla tributação. As pessoas não estão informadas devidamente, não estão informadas. E pedir, é muito fácil pedir a alteração de morada com efeitos retroativos. Deixem andar, que isso também cada vez está a acontecer mais, que as pessoas deixam andar, não alteram a morada e depois quando recebem a notificação do seu país que tiveram conhecimento que ela tem rendimentos fora de Portugal, tem que alterar a morada, porque senão vão ter que pagar imposto nos 2 países. É possível alterar a morada com efeitos retroativos. Quanto tempo, Sandra? Retroativo tem um limite? Tem. Não tenho conhecimento que haja limite. Eu não tenho mesmo esse conhecimento. Sei que o prazo para isso nas finanças anda à volta de 4 meses para fazer essa alteração. À volta de 4 meses. Não é pouco, não. É bom, né? É bom. E a coima associada à alteração de morada com efeitos retroativos muito para trás não tem assim um custo tão alto, são 75 euros. Por isso vale a pena parar, estudar a situação e talvez alterar a morada. Porque por vezes depois a batata quente, como se costuma dizer, nem cai nas pessoas e cai depois nos filhos, que têm que ir às finanças, vender o imóvel que era dos pais, porque os pais faleceram, e eles ficam com essa situação para regularizar. E é muito mais complicado nessa altura. Vamos lá. Sandra, por que é que o imobiliário promete liberdade financeira e tantos investidores acabam cada vez mais dependentes da banca? É verdade. Cada vez vemos mais as pessoas recorrerem à banca e aqui é uma crença das pessoas, que há muitas pessoas, dependendo de quem estamos a lidar, a banca pode não ser uma coisa má. Eu não tenho crédito como um problema, desde que ele seja usado corretamente. Sim. Se estivermos aqui a falar em recorrer à banca para fazer crescer o nosso património e aquilo gerar rendimentos e estando bem estruturado, a banca é uma boa ferramenta. Agora, se nós virmos por outro lado, recorremos à banca apenas para parecermos mais ricos, atenção que isso é uma grande armadilha. Sim, eu ia falar agora. Aí a pessoa pensa que é uma coisa, é outra. Na hora H, depois vira uma bola de neve. A banca toma tudo. Exatamente. Sem dó. Exatamente. Mas eu não vejo a banca e o crédito como um problema. É uma ferramenta
Desde que seja bem usada e tenha já uma estratégia para investir em património que vá gerar rendimento, é uma boa ferramenta. Claro que vai depender do público com quem nós lidamos. Há público que recorre à banca para outros fins que não são para gerar rendimento e para outras situações, não é? E também temos aquele público que, meu Deus, recorrer à banca só para comprar a minha casa para viver até ao final da minha vida e nunca mais. Não é? Temos vários tipos de público, Sim. mas eu sim, sou de acordo a recorrermos à banca. Muita gente compra a casa, igual você falou, pela banca, mas para pagar menos do que pagar uma renda. Exatamente, Pagar exatamente. menos de prestação do que uma renda. Isso, Mas também é vitalício. Né? exato, Vai pagar, morreu, a família continua pagando. Não sei se exatamente. aqui é assim. Né? No Brasil, se a dívida é do patriarca, ele morreu, acabou a dívida. É. Mas aqui eu não sei se funciona assim. Também funciona assim, Eduardo. Também. A pessoa morre, vai depender sempre do seguro que está associado. Sim. Mas se a pessoa Contrato, morre uma né? morte natural, dependendo, porque também há um período de carência, salvo erro, acho que são os 2 primeiros anos, Sim. essa cláusula não funciona no seguro, mas Uhum. depois fica pago, em princípio, sim. Ótimo. Tem Menos mais mal. Mais uma. Aqui. Sandra, qual é a pergunta que os investidores imobiliários nunca fazem ao seu contabilista e que lhes pode estar a custar uma fortuna? É uma pergunta muito simples. Eu acho que vocês deviam fazer a pergunta também ao vosso contabilista, que é: qual é que é a estrutura fiscal mais eficiente para o meu património imobiliário? Sim. Eu vejo isto acontecer muitas vezes. As pessoas consultam um contabilista, o contabilista que é amigo da família há muitos anos, que o conhecem há muitos anos, ele é leal comigo, sempre me atende aos telefones, mas se ele não souber responder a esta pergunta, ou ficar em silêncio, ou a pensar, ou então eu vou pensar, ele é muito vosso amigo, mas talvez não seja o contabilista correto, ou o indicado para a situação. Sim. Ou, Percebe? na verdade, também existe o que aconteceu? Eu falo porque é de experiência. Às vezes é seu amigo, é gente boa, mas não é competente. Não Não tem tá experiência, Não tem a não é experiência. especialista na A área. competência que eu digo não tem essa destreza de, igual você falou, existe possibilidade de você não burlar, mas não pagar. Exato, Né? Porque está na lei. Então é exato, dentro da lei. E a exato. pessoa não tem essa destreza, não entende, e você acaba pagando e continua com ele só porque é seu amigo. Exato. Isso é errado. Mas isso pode estar a custar muito dinheiro. Sim, Não é? Pode estar a custa custar muito dinheiro e devemos entender e separar as águas. Devemos procurar sempre um contabilista que seja especializado naquela área. Porque, tal e qual como o médico, eu já dei esse exemplo muitas vezes. O médico, temos o médico de clínica geral e temos o médico especialista. Sim. O especialista percebe bem daquela área, vai saber nos ajudar a resolver aquele problema. O contabilista é a mesma coisa. E quando eu falo aqui no contabilista, estamos aqui a mudar um bocadinho o termo de contabilista especialista para consultor fiscal. Sim. Não é? Porque o contabilista, no fundo, ele sabe as informações contabilistas, ele sabe as obrigações declarativas, mas o consultor fiscal tem que agir com mais calma e procurar, naquela legislação de qual ele é especialista, como é que pode ajudar aquela pessoa. Como é que pode tornar o seu património imobiliário fiscalmente mais eficiente e ele pagar menos impostos? E talvez seja melhor investir num arrendamento ou talvez seja melhor vender. Se procurarmos um consultor fiscal, ele vai ajudá-lo a fazer as contas e vai ajudar a você entender essa situação. Tal e qual que na altura de calcular as mais-valias, o consultor fiscal consegue ajudar muito mais rápido do que um contabilista. Ou então os impostos que pagam na escritura, o IMT é o imposto de selo. O consultor fiscal é mais rápido nessas situações, consegue com mais destreza o ajudar nisso. Sim. E o maior erro disto tudo ainda não é a entrega das declarações, é sim chegar à escritura. Depois não há mais nada a fazer. A escritura está à porta, agora não vale a pena consultar um consultor fiscal. Tem que fazer antes. Antes do investimento. Exatamente. Eu não sei se eu entendo bem, mas eu penso que o contabilista, ele faz... Executar. Ele faz, mas ele não
ele não dá um conselho, ele Exato. faz aquilo que ele foi Exatamente. contratado para fazer. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora, o consultor não, ele vai estudar o cenário Exato. e apresentar ao cliente qual o Exatamente. melhor para aquilo Exatamente. que faz sentido naquele momento. No Exatamente. seu caso, você também faz consultoria assim? Sim, sim. Eu tenho um gabinete de contabilidade e, além disso, eu sou consultora fiscal. Esta semana tivemos um cliente que chegou até nós com 7 empresas. Ele tinha 7 empresas. Estava efetivamente a pagar muitos impostos em cada empresa. Algumas empresas estagnadas, aqui de Leiria até, e estão paradas por causa do que aconteceu aqui em Leiria. Outras a faturar muito. E uma das empresas, que era a única que ele tirava salário, estava mesmo quase para falir, que não aguentava. Sim. Nós fizemos todo um estudo Uhum. à situação daquele senhor e não vai fechar empresa nenhuma, vai a torná-las mais eficientes entre si. Uma das empresas vai ser transformada numa holding, numa empresa mãe, que vai Sim. gerir as outras todas. E os lucros de uma, os prejuízos de outra, vão ser todos tratados como se fosse só uma empresa, na empresa mãe. É isto que nós, consultores fiscais, fazemos: é estudar todo o negócio da pessoa, não é ir lá e fazermos nós o trabalho, é estudar como é que nós conseguimos tornar aquele negócio eficiente e fiscalmente mais melhor, não é? Uhum. Então, vamos lá. Uma colocação. Uma holding, que é holding, eu, você e ela de sócio. Sim. Aí algum de nós tem um problema fiscal. Essa holding está arriscada a ter algum problema ou não? Se É for um vosso, problema é pessoal. vosso. Não é tem não nada é a da ver com a holding, holding, né? é vosso. Não é? Uhum. Claro, também temos que entender depois como é que ela está estruturada, mas Sim. o problema é vosso. Entendi. Dependendo do problema, do tipo de problema, se for um problema que vai gerar penhora de salários, vai ser, a autoridade tributária vai ser sempre notificada para penhorar salários, não é? Mas tendo em conta que o problema é vosso, um problema em tribunal é vosso, um problema de legalização é vosso, não é nada da empresa, Sim. está bem? E a empresa, dependendo do tipo da empresa, pode ser uma empresa limitada de valores, Entendi, está bem? entendi. Agora, uma holding é diferente. Sim. Temos que entender sempre como é que vocês estão na empresa, como é que estão na holding e qual é o tipo de problema que se está a tratar. Entendi. A autoridade tributária, se for notificada para penhoras, vai ir sempre saber onde é que a pessoa está a ter rendimento. Entendi. Se vocês estiverem na empresa sem qualquer tipo de rendimento, nunca vai afetar a empresa. Entendi. Sim, entendi. Interessante deixar claro. Tem muita gente que usa abrir uma holding para se blindar. É uma boa É estratégia. uma boa estratégia. É uma boa estratégia. E os impostos numa holding são os mesmos É de normal. uma... Há impostos. Mas Há são impostos os tal e mesmos- qual como numa empresa. Ah, igualzinho. Só que é uma estrutura diferente. Uhum. Não é abrir uma holding por si só. Sim. É abrir uma holding com uma estrutura certa. Não é? Entendi. Qual é que é a finalidade da holding? É se blindar? Sim. Não é? É retirar, é retirar lucros que já foram tributados no outro lado? Como é que é? Uhum. Tem que haver sempre uma estrutura por trás. Sim. Entendi. Boa. Tirou suas dúvidas? Porque, por exemplo, eu já fiz algumas compras um tempo atrás, pessoas que estavam com problemas financeiros. Aí o banco vai lá e toma a casa. Claro. Por exemplo, ele deixou de pagar a parcela da casa por alguns meses, né? O banco vai lá e vende a casa, Retoma mesmo, né? dá da aquela banca. a parte que ele já pagou, não é Sim. isso? E o resto, que é o que ele deve, ele pega de volta. É assim que Claro. funciona aqui ainda, assim. Sim, mais ou menos. Se a casa é sua, a casa é sua. Está Uhum. bem? Pronto. Se a Agora, casa é se da a casa empresa, é sua, você deve para o banco, tem uma penhora em cima da sua casa, eles vão lá, vão vender sua casa, exatamente. vão te dar o valor e vão tirar só o valor da penhora. Exato. Que Mas- deve... Só o valor que deve a eles. Pois, sim, sim. Lá sim. no Brasil é diferente. Se você tem uma casa de moradia, única casa, o banco não toma de você. Porque a sua casa Se é ela seu sua. bem, Se ela é é sua sua. segurança, né? Ou sua morada. Claro. Se for a sua morada, não é Não é permitido. possível tomar a casa. É diferente. É É. diferente. Aqui em Portugal, não. Aqui em É, Portugal, fica sem casa. fica, né? Tem que ir morar para a casa do pai, do vizinho. Aqui em Portugal, fica sem casa. Isso não acontece. Sim.
Deveria ser diferente, né? Porque às vezes a pessoa só tem aquele lugar para morar. Pois é, É. pois é. Mas o banco Mas- não mas- vive disso. O banco Mas vive- isso, eu por acaso, até abrindo aqui uma brecha, foi o tema, esse tema, não é? De que as coisas não acontecem a curto prazo, elas já vêm a acontecer há muito tempo atrás. Já vem vindo, Sim. Não né? é? E isto, Ah. isto é um problema silencioso que nós vamos arrastando para a frente, Sim, não é? Porque vamos vendo dinheiro entrar na conta e não vamos tendo consequência do que tem que sair. E sim. não fazem a gestão, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Devemos fazer muito esta gestão, porque este problema vai arrastando para a frente uma coisa que já aconteceu lá atrás. Decisões que nós tomamos sem ter noção dos valores que temos, efetivamente, para gastar. Sim. Esse foi um dos temas, até próxima vez vou-vos trazer o jornal, que eu agora também Sim. faço uma crónica para o jornal de Barcelos e Ah, falei legal. exatamente isso, que é o problema que acontece silencioso na falta de gestão, seja pessoal, seja empresarial. Sim. Tomada de decisões inconscientes, sem ter noção dos valores que realmente estão disponíveis para nós investirmos, vão-se refletir, não hoje, mas muito daqui à frente, um mês à frente, um ano à frente, que vão ter consequências gravíssimas. Depois chegamos a esse ponto, Essa é uma delas. não é? Chegamos a Interessante esse também quando você tem uma empresa, por exemplo, nós temos o Pode Ser. Aí abrimos uma empresa e aí tem que registrar o nome. A marca, A marca, podemos registrar a é, marca, Você podemos. também faz isso. Esse tipo de trabalho não faço, registrar a marca, lá no gabinete que nós temos não fazem registrar a marca. Sim. É Mas um dos indica que objetivos faz. que nós temos, sim. Um dos objetivos que nós temos temos um departamento de seguros, temos um departamento de contabilidade, um departamento financeiro, mas departamento de advocacia ainda não temos. É um objetivo futuro que serviria para ajudar a registrar marcas, patentes, licenças, para além da constituição da empresa, entrada e saída de sócios, alteração de moradas, seria O muito mais certo é importante. registrar a marca. É importante o fazer, Sim. pode ser. Pode registar o nome, o tipo de letra, a cor, percebe? Sim. Tudo. Tudo. É importante registar, é importante. Nunca mais ninguém pode usar esse nome, pode ser. Sim, sim. É. Obrigado, Sandra. Obrigada pelo Muito convite. Obrigada, por Sandra. tirar essas Obrigada. dúvidas aí, que aumentou um pouquinho as dúvidas, né? A gente vai conversando e vai aumentando as dúvidas. aí. Obrigada. Mas valeu, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Faça a Sandra. pergunta, sim, vá. Vou perguntar. Como foi a infância da Sandra? Uma infância muito deliciosa. É. Principalmente porque eu era a única menina no meio de dois rapazes. Ah. Eu jogava muito à bola. Você era o mais menino É verdade. da casa, né? Era. E foi muito bom porque a minha avó era padeira, vendia pão, vendia doces, e então eu andava aos recados com ela. Foi uma infância muito deliciosa. Já gerava nessa altura muito, já trabalhava muito a minha comunicação e usava a minha comunicação para Lá em Barcelos. lá em Barcelos. Você Usava a nasceu minha... lá? Sim. Ah. Era muito bom. Ia com a minha avó vender, depois o facto de estar ali uma menina ao lado, era delicioso, as pessoas falavam. Tem muita gente que sai de Barcelos e caminha até Santiago Compostela. Santiago Compostela, né? É. Tem uma saída de lá. Sim, né? tem. Mas é muito distante? Já fez isso? Eu nunca fiz 70 quilómetros, não? É. Mais, não sei. Santiago Compostela? Barcelos? Sim. Volta dos 250. Ai, 250. 250. Ah, Uau. mais 70, distante. 70 acho que é São Bento da Porta Aberta. Também temos lá um santo que é o São Ah, Bento de Porta Aberta, sim. são só 70. Ah, sim. 250 é É caminhada. muito. Eles É. fizeram. Você Ah, é? foi? Você foi, João? Sim, É. dois dias que se vai. Eles foram Ah, de de bicicleta, né? Ah, caramba. Boa. Você também é ciclista? Acompanhava o filho. Ah, acompanhava Ah, o filho. Acompanhava Que na legal. altura. Agora está difícil. É, É. que legal. Agora está Sandra, difícil. obrigado. Obrigada, eu. Obrigada, convite. Sandra. Obrigada.